eu sou o Zaro do canal Zaro Cultura e esse é o programa Experiências de Vida. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Edmilson Fabre e ele vai passar um pouco do seu conhecimento e de suas experiências sobre um dos temas mais palpitantes da atualidade. Ele vai falar um pouco sobre a saúde emocional, depressão, estresse e ansiedade. Será que realmente a depressão é uma doença dos nossos dias atuais, do nosso mundo que vivemos, como muitos dizem? Ou será que sempre existiu a depressão e só foi evoluindo ou mudando, ou era outra coisa e não era isso? Por exemplo, Hipócrates, no século IV já, antes de Cristo, ele já cunhou um termo que é melancolia, que melas no grego é negro, preto, e roli é bilis. E ele dizia que essa depressão, essa melancolia, né? Ele não chamava de depressão, não, era melancolia. Era melancolia, ele relacionava com a bile amarela, bile negra, sangue fleuma e o sangue. fleuma. E esses 4 elementos relacionados a outros fatores da natureza e as 4 estações. Isso. E as 4 características fundamentais da matéria, que seria quente, frio, seco e úmido. Isso. O que você pode nos dizer em relação ao que Hipócrates dizia? Tudo começou com Hipócrates, né? O pai da medicina. Muito observador, fez uma ligação do humor ligada ao estado físico. Ele queria buscar, dentro das informações que tinha à época, uma condição física que levasse àquele estado. E sabemos que não é essa necessidade. Então, criou-se a bile negra, que não existe, né? Nós temos a bile amarela produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. Mas a bile negra era ligada ao baço, como se o baço produzisse essa bile negra. E ela, então, é que traria essa mudança de humor, levando à melancolia, como você bem definiu. Se não houvesse uma alteração dessa bile negra, existiria harmonia e a pessoa não seria melancólica. Ele relacionou o fator da doença com algo físico. Físico. Isso. Ele buscou no físico uma explicação para aquela alteração emocional. Talvez hoje já não se enquadra mais no conceito que vivemos hoje e a compreensão que temos. Mas o fator que talvez podemos ainda considerar seria essa relação de harmonia. Quando ele relacionava você tendo essa harmonia com esses 4 elementos, e é como se a natureza tivesse essas 4 estações, e quando elas estão em harmonia existia um bem-estar na natureza. Sim. Então o que serve dele seria você buscar uma harmonia. A medicina chinesa usou muito esses ensinamentos de Hipócrates, né? Na acupuntura, a avaliação do paciente é feita pelo pulso, pela língua, buscando esses elementos, quente, seco, úmido, frio. Os humores são ligados às variações, às estações. Certo. Então, a medicina oriental, principalmente a tradicional chinesa, ligada à acupuntura, usou muito dessa base de ensinamento e observação. Você tem uma visão diferenciada de muitos médicos que têm se distanciado dessa medicina oriental e acha que existe um pouco de preconceito ainda em relação à medicina oriental com a medicina tradicional ocidental? Eu acho que qualquer tipo de preconceito seria por desconhecimento. Nós estamos falando de uma medicina milenar. Então, eu posso discutir alguma coisa que eu conheça, mas a minha ignorância não permite criticar aquilo que eu desconheço. Eu até não cito no currículo porque, como eu não aplico, mas eu sou formado na primeira turma de acupuntura da Universidade Federal. Olha. Por quê? Eu queria entender esse conceito, porque é um nó na cabeça dentro da nossa visão ortodoxa de medicina. A medicina chinesa, ela traz conceitos como esses, estações de tempo, quente, frio, seco, úmido, sistema baço-pâncreas, coisas que dentro da medicina ortodoxa nós não vemos. Então, para eu poder entender e saber o quanto isso realmente poderia me ajudar, é que eu fui ter a formação também em acupuntura. E são conceitos muito diferentes, mas muito ligados à observação. Então, o médico chinês ele é muito observador do paciente, das atitudes, do comportamento, mas principalmente das alterações físicas. Ele busca essas alterações. Então, a medicina tradicional chinesa, não há dúvida que com a experiência acumulada por esses tempos todos, nos traz muitos ensinamentos. Teve Aristóteles também,
que ele também falava da melancolia. Só que para ele, a melancolia era um atributo essencial, desejável, né, para a genialidade. É como se fosse assim, eu como também sou músico e compositor, muitas vezes que eu não me senti bem, não estava num estado emocional bom, eu usei isso como uma ferramenta para produzir uma arte que quem ouve, ela pensa, nossa, que lindo, que bonito, mas não era o sentimento do momento. Então, o artista tem um pouco isso, o poeta, a tristeza do poeta, a poesia do poeta vem da tristeza, de um pouco da melancolia, né? Mas parece que, será que é a mesma coisa, a melancolia que eles estavam falando? Porque para um é desejável, para Aristóteles, né? Será que é a mesma coisa, a mesma tristeza que estamos falando como falando da depressão? Acho que não. Né? Por quê? Se temos hoje a depressão como ausência total da vontade, como é que eu iria compor? Como é que eu iria pintar? Como é que eu iria escrever? Eu acho que era uma alteração melancólica, mas que não representava a inércia. Pelo contrário, através daquela melancolia, eu me tornava produtivo. Eu usava dessa melancolia como fonte de inspiração. Por isso tivemos tantas obras e por isso essa correlação feitas por ele. A genialidade ligada à melancolia. Obviamente que é um dado que acho que a ciência atual não corrobora, mas o estado melancólico te permite falar do amor. Nós vemos hoje as músicas sertanejas, todas elas falam da dor, da separação. Quer dizer, quando a pessoa canta, principalmente as músicas sertanejas, tradicionais, você percebe a dor de quem escreveu, porque aquilo foi vivido. E quantos não se encaixam naquela situação? Então eu acho que o estado de melancolia, ele pode ser inspirador para essas questões. Pode ser. Né? Eu sou uma pessoa que acredita que a inspiração pode vir de várias formas. Você não precisa passar por um momento triste. Às vezes sim. Por que não? Aproveitar daquele momento. Aproveitar aquele momento. Não necessariamente. Né? Mas você não buscar aquele momento. Você pode realmente usar isso como uma ferramenta, né, de transformar isso em algo muito mais claro, muito mais agradável. Por isso que eu vejo a melancolia diferente da depressão. Mas era como se era vista à época, né? Correto. Também mais para frente, 8 séculos depois, 800 anos depois, no século IV depois de Cristo, Evagrios Pônticos, se não me engano, foi um monge que saiu de Constantinopla e foi morar na Síria e passou uma Fizeram aqueles monastérios católicos, monastérios, né? Ali no Oriente Médio. E ele chamava isso eu não sei se é a mesma coisa, mas ele chamava esse estado melancólico, ele chamava de demônio do meio-dia. O que era isso? Aí eu já vejo mais... É a mesma coisa ou não? Não, aí eu já vejo mais como depressão. Por quê? Porque ele dizia... Por que demônio do meio-dia, né? Porque a necessidade desses monges... O que os monges buscavam? O retiro. Para quê? Fugir das tentações. Então, eu me isolo dentro de um monastério e passo o dia rezando, fazendo trabalhos manuais, preso literalmente à minha célula, que eles chamavam de célula aos quartos, e percebia-se que esses monges tinham uma necessidade em algum momento de se dirigir às janelas e ficar olhando para o sol. Por quê? A necessidade de buscar aquela energia vital do sol, de sonhar com a liberdade, porque até então estavam restritos. E aí vinha aquilo que eles chamavam, na verdade, de assídia. Né? Aí já não é mais a melancolia e não chegou a depressão. É a assídia. Era medieval. Assídia, que era tido como um demônio que tirava o monge do seu estado normal, fazendo com que ele perdesse crenças e esperanças e pensasse, inclusive, em sair dali. Aí já estamos começando a pensar no estado depressivo, que havia uma necessidade da busca do sol, da liberdade, mas era visto como um demônio. A minha pergunta é, estamos aí tentando entender a depressão como um fator histórico. Sim. Né? No seu contexto histórico. Você acha que a depressão sempre existiu, eles davam nomes diferentes, foram tomando consciências diferentes, interpretando isso de forma diferente, ou ela não era a mesma coisa e ela vamos supor, evoluiu até chegar ao que temos hoje? Se fosse pensar assim, desde quando existe a depressão? Desde que o homem é homem. Eu acho que sim. É um estado de humor. Mas Aristóteles não falava da mesma coisa.
Mas não quer dizer que não existia depressão. Não. Ele se baseou, não tanto Aristóteles, vamos pensar já em Hipócrates, ele classificou melancolia, que era um estado melancólico, diferente, porque ele não tinha bases. Hoje nós temos bases de estudo, hoje nós entendemos melhor o ser humano, hoje nós conseguimos classificar melhor as doenças. Hoje nós desconhecemos bile negra, essa invenção física para tentar justificar aquele estado alterado. Então, que a depressão sempre existiu, mas com as nuances de hoje, não. Por quê? Motivos diferentes, situações diferentes, conflitos diferentes. Correto. O ser humano em desenvolvimento trouxe muitas coisas para hoje e que não tinha à época. Então, é uma doença em evolução? É uma doença em evolução. Mas por os quê? fatores... Claro, os fatores modernos, os fatores de competição, mundo, mercado, tudo fez com que houvesse essa transformação. Correto, isso explica bem agora a minha dúvida. Ela sempre existiu, mas de uma forma diferente. Adequada a cada época. Adicionando elementos de cada época. Claro, e adequada a cada época. Mais expressivo, com um ritmo acelerado, sim, com tudo isso, ela foi se potencializando. Ela não teve o charme na Inglaterra? Não era charmoso ser depressivo no século XIX? Sim. Na época vitoriana tinha seu glamour. Isto! Preto. Preto! Spleen, que vem de baço, né? Um órgão esplênico, é que fazia com que a bile negra se espalhasse. Então, retornando àquele conceito antigo, era charmoso. Lord Byron é dessa época. E usava desse conceito, da necessidade, da tristeza, da dor, para compor belas obras. Isso aí. E desenvolveu-se em cima disso. Nós temos autores brasileiros da época, a Lira dos Meus 20 Anos, de Azevedo, era um cara taciturno, mas que usava dessa expressão emocional para compor coisas maravilhosas. Nem sempre o sofrimento é a depressão. Não. Então você também pode compor ou ser um poeta, um artista que passou um momento difícil na sua vida e trouxe essa tristeza para algo. Não quer dizer, eu acredito, você confirma se eu estiver correto, se você também está passando um momento difícil na sua vida, que não quer dizer que você está depressivo. Não. São conceitos bem diferentes. É um pouco diferente, não é? Tristeza e depressão. São conceitos bem diferentes, né? Sofrimento eu tenho como a incompreensão da dor. A dor é necessária, a dor purifica. Buda dizia, a dor é o veículo da consciência. Se eu entendo a minha dor, eu faço dela uma razão de purificação. Se eu não a entendo, eu carrego como sofrimento. Então, sofrimento é a incompreensão da dor. A dor é necessária. Através da dor, nós crescemos. Agora, as tristezas. Tristeza é um estado fisiológico, tal qual a alegria. Eu posso estar triste e eu posso estar alegre. Isso é um estado fisiológico, é natural. Mas o que acontece, se formos falar de novo da indústria dos remédios, é a medicalização dos sentimentos. As pessoas não se permitem ficar tristes. As pessoas não se permitem passar pelo luto, muito necessário. Os rituais de passagem são fundamentais, isso a gente perdeu. Então, ciclos de luto, ciclos de tristeza, ciclos de dor são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Sofrimento não. Sofrimento é a incompreensão da dor e arrastar correntes em cima daquilo que eu não compreendo. Muito diferente de depressão.